pessoal do Arte do Encontro. Hoje temos mais uma apresentação que vai ser do ciclo de literatura, que é Persuasão. Ah, por sinal, seria interessante, Lúcia, você está por aí, Lúcia? Acho que a Lúcia. Fala, tô aqui. Ó, eu queria passar para você e daí você encaminha, tá? A Lúcia é a coordenadora do Ah, ciclo de literatura. Lúcia, segue em frente. então tá. Bom, então hoje nós vamos ter a Maria Eugênia nos falando um bocado sobre Persuasão, de Jane Austen, que é, segundo alguns, depois de Shakespeare, é a melhor autora inglesa. Isso foi o que eu andei lendo por aí. Então vamos ver se é mesmo. Eu achei que é. É muito boa. E quem vai falar vai ser a Maria Eugênia, que vai se apresentar antes de começar. Vamos lá, Maria Eugênia? Conta um pouquinho de você. Bom, boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu sou Maria Eugênia Gimenez Boscov, eu sou engenheira. Hoje em dia ainda estou trabalhando, embora louca para me aposentar. Trabalho na Escola Politécnica da USP, onde eu sou professora titular no Departamento de Engenharia de Geotécnica. Eu entrei aqui no grupo através da Cristiane Albertassi, e desde então eu tenho adorado as apresentações. Nem sempre eu posso estar presente, porque ainda tenho muitas atividades no trabalho, mas sempre que eu vejo é um prazer imenso e espero dessa vez estar à altura de vocês, porque é, eu não tenho nenhuma experiência em apresentar livros. Se fosse apresentar minhas pesquisas ou meus projetos, seria mais fácil. Mas nesse caso, vamos ver o que eu consigo mostrar para vocês desse amor que eu tenho por essa escritora e por esse livro. A Jane Austen, ela nasceu em Steventon em 1975 e morreu em Hampshire em 1817. Ela não chegou a completar 42 anos. Vocês veem aqui os dois lugares. Só para localizar, isso é o sul da Inglaterra e eles estão mais ou menos entre Bournemouth e Portsmouth, né? O pai dela era um reverendo, George Austen, ele era reitor de uma paróquia e ele era descendente de uma família rica, mas que com as sucessivas divisões de herança entre os primogênitos, ele não sendo um primogênito, ele não tinha muito dinheiro. Casou-se com a Cassandra, que era filha também de um reitor de um colégio muito renomeado em Oxford, pertencia também à pequena nobreza rural e vocês vão ver no livro, né, que ser reitor de paróquia, ser clérigo, era uma das alternativas para os filhos não primogênitos, né, da nobreza ou da pequena nobreza, ou para os de classe média que estavam subindo, por exemplo, na vida. A Jane Austen teve 7 irmãos. O James também foi um clérigo. O George tinha algum problema mental que hoje em dia as pessoas acham que era paralisia cerebral. O Edward ficou muito rico porque ele foi escolhido como herdeiro de uma família muito rica, amiga dos pais dele. Então ele chegou a realmente ficar uma pessoa de muitas posses. Para vocês imaginarem, o reverendo George recebia por ano 200 libras e o Edward recebia 15 mil libras anuais. Ele era realmente muito rico. O Henry foi militar, depois ele foi banqueiro, e quando o banco foi à bancarrota, ele acabou virando um clérigo também. A Cassandra era grande amiga, correspondente, confidente da Jane. Muito que a gente sabe sobre a Jane é através das cartas que ela escreveu para Cassandra, embora a Cassandra tenha queimado grande parte das cartas quando a irmã morreu, justamente porque ela era muito franca, falava muitas coisas e ela achava que esse lado da irmã não deveria vir a público. O Francis e o Charles entraram na Marinha e foram oficiais. O Francis chegou a ser almirante, trabalhou junto com o almirante Nelson, né, o Lord Nelson, e o Charles chegou a ser contra-almirante. Eles eram uma família muito afetuosa, muito unida, muito alegre, muito inteligente e muito culta.
Segundo relatos, né, de historiadores, a casa deles tinha essa atmosfera intelectual aberta, divertida, fácil, né, na qual as ideias daqueles com quem os membros da família Austin poderiam discordar política ou socialmente eram consideradas e discutidas. A família recebia muitas visitas, fazia muitas reuniões, jantares. Muitas vezes essas reuniões acabavam em dança, isso era muito comum naquela época, as pessoas dançavam não só nos bailes, mas também dentro das famílias. Eles também encenavam muitas peças de teatro, isso também era comum e aparece em alguns livros dela, esse teatro feito em casa, né? Baseado muitas vezes em peças existentes ou até escritas mesmo por pessoas da família, como o irmão James dela, por exemplo, chegou a escrever. E todos liam muito e tinha também esse costume de ler para os outros na reunião, nas reuniões, ler no final da noite para a família. A mãe dela, por exemplo, era poetisa, o James também foi poeta, e ela, grande parte dos seus escritos foi lido para a família antes de ser publicado. A Cassandra e a Jane, elas foram enviadas para Oxford para estudarem, mas depois de 3 anos elas voltaram porque pegaram tifo. Os pais tentaram depois colocá-las no colégio, mas não tinham dinheiro para isso, elas tiveram que voltar para casa. Então, aos 11 anos de idade, a Jane Austen parou de estudar em escola, né? Ela nunca mais viveu em nenhum lugar além dos limites de seu ambiente familiar imediato. Na verdade, a família mudou de cidade algumas vezes, mas ela sempre ficou nesse círculo familiar. Ela teve acesso a duas grandes bibliotecas variadas e amplas, a do próprio pai e de um amigo do pai, e leu muito na vida toda. Teve um caso de amor com um irlandês, esse Tom Lefroy. Eles se apaixonaram muito quando eles tinham cerca de 20 anos de idade, queriam se casar, mas o pai da Jane não conseguia nem pagar a escola, não tinha como dar é, um dote para a filha, e ele também era de uma família sem dinheiro, e ele tinha alguma oportunidade de trabalho na Irlanda que ele não podia perder, então as famílias se uniram e fizeram eles desfazerem esse laço. E ela depois nunca mais quis saber de ninguém. Ela teve muitos pretendentes e chegou uma vez a aceitar um pretendente e no dia seguinte ela desmanchou o noivado, por escolha própria. Ela ficou solteira. E ela morreu perto dos 42 anos de idade de linfoma hoje em dia acham que é linfoma de Hodgkin. Esses são os livros que ela publicou, que ela escreveu. Os 3 primeiros foram escritos com pseudônimo. Era muito comum nessa época as mulheres serem escritoras, mas elas não podiam ser escritoras. Então, elas escreviam com outros nomes, não era bem visto uma mulher escrever. Mas tinha muitas escritoras na época. Então, ela escreveu primeiro como pseudônimo, e depois ela acabou ficando mais conhecida, mas realmente ela ficou muito conhecida após a morte, em 1833, quando um editor lançou toda a coletânea dela, e daí realmente ela entrou para a história da Inglaterra, né? Aqui é para mostrar a Inglaterra, e aqui, como eu falei para vocês, entre Portsmouth e Bournemouth, né, estava a cidade dela, né, onde ela viveu. Isso era um condado, né, como vocês estão vendo aqui, o condado de Hampshire, esse daqui. E ela, para a época dela, ela foi uma mulher muito viajada, por incrível que pareça, né? Ela conheceu a leste, ela foi até Kent, a oeste, ela foi até Devon e para o norte, ela foi até Staffordshire. Isso era raro na época. Essa época é um pouco anterior à mudança, né, da época georgiana para a época vitoriana, o começo da industrialização. Então, a vida ainda era muito interiorizada na Inglaterra. As pessoas muitas vezes não andavam, não conheciam nada mais do que 2 milhas à volta da sua casa. Tem um dos livros em que tem um personagem que se orgulha que ele não conhece nada mais do que 5 milhas da casa dele. A vida inteira já é um senhor de idade. Então, isso fazia com que as diferenças regionais fossem muito pronunciadas, com muita variedade de estilos de vida. Eu coloquei esse dado aí de 8,3 milhões de habitantes em 1801, porque a Inglaterra fez o primeiro censo em 1801, um censo cheio de dados. E depois de 10 anos, em 1811, teve outro censo,
o IBGE não está conseguindo manter essa periodicidade de 10 anos aqui no Brasil. Em 1801, a Inglaterra começou e manteve durante um tempo essa periodicidade. Ainda não tinha não havia muitas facilidades, né, como eletricidade, abastecimento de água, esgoto, e se viajava principalmente a pé, as pessoas andavam muito a pé, era comum andar muito, e a cavalo, e daí tinha vários tipos de maneira de andar a cavalo, desde em cima do cavalo até aquela série de carruagens, phaetons, chases, e, enfim, tem vários nomes, e esses nomes, inclusive, muitas vezes os personagens se importam, né, se eles estão andando de um jeito ou de outro. Ah, fulano tem né, uma carruagem diferente da outra, maior, tem todos aqueles nomes, né? Como hoje em dia algumas pessoas ligam para os carros que os outros têm. Oi? A sociedade era altamente estratificada, a classe superior era formada pela aristocracia e os grandes proprietários de terra, e a classe média, justamente nessa época, começou a crescer muito, né? Com esse começo da industrialização, essa mudança na Inglaterra. Tinha os médicos, advogados, os sacerdotes, como eu falei para vocês, que era uma opção de vida para muita gente da nobreza, menos endinheirada, comerciantes, proprietários de empresas, etc. Os trabalhadores, principalmente artesãos e mineiros e aprendizes, mas com o tempo, com as fábricas, trabalhadores de fábricas também, e os muito pobres. O lugar na sociedade era principalmente definido pela classe, isso a gente vê muito nos livros dela, e em seguida pela riqueza. Era mais importante você ser um conde empobrecido do que você ser um grande dono de estaleiro, né, socialmente. A mobilidade social era muito pequena, e esses mercadores industriais, manufatureiros que começaram a ficar muito prósperos, ou mesmo os marinheiros, né, o pessoal oficial da Marinha, como é o caso no livro, que voltam com muito dinheiro, eles demoraram para ser aceitos na sociedade, quando começaram a frequentar os lugares que a nobreza já frequentava. Muitas vezes o casamento numa classe superior, apesar de ser bem visto, ser desejado, na verdade trazia muitas tristezas porque há muita humilhação. Então, como a nobreza é tão importante, vamos falar um pouco da nobreza, né? Esses são os títulos de nobreza: duque, marquês, conde, visconde e barão, e logo abaixo as classes de baronete e cavalheiro, e o pai da nossa heroína era um baronete. Para ele isso era super importante. Eu coloquei lá o peerage porque os nobres eles tinham certas obrigações de participar de alguma forma do governo. Isso se refletia muitas vezes naquela viagem anual que a aristocracia rural fazia para Londres, né? Que tinha a ver um pouco com o calendário das atividades políticas na capital. Continuando, então, essas grandes propriedades rurais, elas tinham a casa principal, óbvio, e daí jardins, hortas, pomares, gramados, bosques para madeira, área de cultivo, área de criação de animais, lago para pesca, bosque para caças de animais e aves, tudo isso fazia uma grande propriedade rural, como é o caso da nossa propriedade aí do livro, a Kellynch Hall. Esse foi um período de mudanças muito drásticas, havia uma preocupação em toda a Inglaterra, é, por causa das guerras com a França, que nunca paravam, então todos tinham essa preocupação, e as classes superiores tinham uma preocupação adicional, que era o medo da ameaça à estrutura de classes que estava começando a aparecer, né? E principalmente depois da Revolução Francesa. A Inglaterra experimentou uma grande revolução, mais diferentemente da francesa, foi através da indústria e da agricultura. Esse aumento de produtividade, essa mudança enorme das relações de trabalho e de socioeconômicas, né? Falando um pouco sobre o período, né, daqui chamado período da regência, vocês estão vendo a parte de cima do slide? Sim, Sim? Tá bom. sim. Então, nesse período da regência, o rei George III, ele foi considerado louco e o filho dele, Prince George, assumiu o governo.
virou depois, mais tarde, o George IV. Esse regente, ele era perdulário, ele era preguiçoso e deixou a Inglaterra numa situação muito difícil, com muita pobreza. Mas, por outro lado, ele foi um patrono da arte, da escrita, da música, e grandes nomes, estrelas britânicas, né, surgiram e foram incentivadas nessa época. Durante os anos de vida de Jane Austen, em apenas 12 anos, a Inglaterra esteve em paz. Apenas 12 anos. Foi na época do armistício da França e depois de 1815, com o fim das guerras com a França e com os Estados Unidos. Mas não houve guerra dentro do território inglês. Então, a guerra aparece nos livros da Jane Austen através de certos personagens, mas nunca como motivo principal. Mas no nosso livro, aí no último parágrafo, né, no final do livro, a Anne fala, né, que a única coisa que poderia escurecer o brilho do sol, que tinha virado a vida dela, seria o evento de uma nova guerra, porque ela está casada com uma pessoa que é oficial da Marinha e que poderia ser chamado a qualquer hora, né? Então, esses anos tiveram muitos impostos, muita pobreza para subsidiar as guerras e o perdularismo do príncipe regente. Então, teve muitos distúrbios, muitas convulsões sociais que, no entanto, não aparecem nos livros dela, né? Eram protestos contra a indústria, contra os impostos, contra os preços altos da comida e, principalmente, com a transformação das terras públicas em terras privadas. Esse land enclosure parece que foi importantíssimo para a história da Inglaterra. As terras eram comuns, né? Não tinha divisão muito bem feita entre as terras das pessoas. Então, essas terras comuns eram usadas por todos. Esses quadros, por exemplo, o quadro de cima é um quadro que chama justamente é, pastoreamento de ovelhas em terras comuns. Então, a produção não era bem dividida entre todos, né? Todos usavam mais ou menos as mesmas áreas, era uma coisa mais informal. Até que com essa lei da demarcação das terras, né, o Land Enclosure, as pessoas puderam começar a dividir, separar, cercar as áreas privatizadas. Dizem que isso deu um aumento de produtividade, de controle de produção, etc., que ajudou a funguear a Revolução Industrial. Mas para as classes mais pobres que usavam as terras e não eram donos de terra, isso foi muito difícil. Esse quadro de época aqui, por exemplo, representa, é chamado Revolução dos Commoners, né? Das pessoas que usavam as terras comuns contra o Land Enclosure. E a terra, né, a paisagem inglesa passou a deixar de ter aquela amplitude para ser dividida como uma colcha de retalhos, né? Por muros, por portões, por cercas e pelas sebes, né? Essas cercas vivas. Outra coisa que também foi muito importante na época foi o aparecimento das estradas pedagiadas, as Turnpike Roads. Imaginem só, e aqui, por exemplo, é o Hyde Park, e aqui é o portão dessa estrada pedagiada com os locais de pagamento. É, isso eram, esses pedágios iam para certos fundos, né, trusts, que tinham responsabilidade de manter a estrada em boas condições. O que dizem que muitas vezes realmente acontecia e outras vezes não, só cobravam e não melhoravam as estradas. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, é o portão, né, e os locais de pagamento da Grand North Road. Outra coisa que aconteceu nessa época é que a Inglaterra começou a ser cortada por canais. Muitos canais foram construídos para escoar a produção agrícola e para levar carvão. E, interessantemente, os barcos normalmente eram puxados por força animal. Aqui a gente vê um barco que provavelmente está levando produtos agrícolas, e aqui um barco, né, numa região industrial, provavelmente levando carvão. Alguns detalhes assim do casamento, das famílias, né? Os casamentos eram arranjados, isso era necessário para assegurar, numa sociedade tão estratificada, né, com pouca mobilidade, que os filhos fossem estabelecidos com segurança na vida. Os casamentos por amor e livre escolha começaram a ficar mais comuns no final do século XVIII.
Normalmente as pessoas casavam dentro da classe social, e se alguém casava com uma pessoa de classe superior, normalmente sofria muita humilhação, muito desprezo. Eu retirei isso de algumas citações. Os ingleses sempre escreveram muito, jornal, cartas, diários, né? Para os historiadores é muito fácil fazer um levantamento da história do cotidiano na Inglaterra, porque as pessoas escreviam muito. Nas classes superiores, o casamento era essencial porque o herdeiro, homem, primogênito, é que levava a propriedade, a fortuna, o nome da família, o título, né? Então era essencial ter esse herdeiro. Se vocês assistiram o Downton Abbey, aquele seriado, vocês veem que começa justamente o seriado com a morte do único filho da família, e daí o pai sabe que a hora que ele morrer, a mulher e as filhas não vão poder mais ficar naquela propriedade. A propriedade vai para um rapaz, primo delas, que eles mal conhecem ou não conhecem até começar o seriado, né? Porque era o único parente masculino, descendente masculino da família. Para todas as mulheres de todas as classes, o casamento era crucial, porque era a maneira de se sustentar. As mulheres raramente trabalhavam. E por isso era difícil arrumar marido numa época de tanta guerra. Por isso as mulheres precisavam de dotes, né? E na hora que a mulher se casava, tudo que ela tinha passava para o marido. As mulheres não podiam legalmente possuir terra, a não ser que tivessem um contrato todo especial, muito difícil de fazer. Esses casamentos arranjados muitas vezes eram arranjados quando as crianças mal nasciam, mas as pessoas, curiosamente, não casavam cedo na Inglaterra naquela época. A idade do consentimento era 14 anos para os meninos e 12 para as meninas, mas normalmente as pessoas se casavam com mais de 20 anos. Achei isso curioso. E um bom casamento era medido pela habilidade do casal em produzir crianças. Tem um recorte de um jornal de 1798 de uma cidade que anuncia que uma mulher deu à luz a 32ª criança com o mesmo marido. E as mulheres faziam o parto em casa, e só as mais pobres que iam para o hospital, na verdade, ou para um asilo, né, de pobres. As mulheres eram consideradas impuras e inválidas assim que elas tinham um filho. Elas ficavam 6 semanas presas no quarto, com a janela fechada, sem trocar de roupa, sem falar com ninguém, e só depois de 6 semanas elas saíam para uma cerimônia que chamava churching, que era na igreja, e daí, depois disso, elas voltavam para a vida social. Quando as parteiras começaram a ser substituídas pelos médicos, esses costumes foram mudando, né? Porque realmente dava muito problema de saúde uma mulher recém-parida ficar sem tomar banho num lugar fechado e sem respirar com as janelas e as portas fechadas, né? Era muito comum usar amas de leite e era muito comum deixar crianças com outras famílias. A própria família da Jane Austen, que era tão carinhosa, afetuosa, todos muito próximos, a mãe sempre entregava a criança pelo menos por um ano para uma outra família criar, até voltar para casa. E essas leis aqui eu achei muito curiosas. Essa lei dos bastardos de 1733, quando uma mulher ficava grávida e não era casada, ela era levada pelo pároco até um magistrado e ela era obrigada a nomear o pai, sob o juramento. E o homem nomeado, ele tinha as seguintes opções: ou ele pagava a paróquia, para a paróquia cuidar da criança, ou ele casava com a mulher, ou ele ia para a prisão. E tem muitos relatos de homens que preferiam ir para a prisão, porque não podiam casar porque já eram casados, por exemplo. E mal tinham dinheiro para sustentar a sua própria família, ainda mais sustentar mais uma criança. Então, o cara ia temporariamente para a prisão. Outra coisa interessante foi essa lei do casamento de 1753, que obrigou que os casamentos sofressem uma taxa. A pessoa devia se casar, as pessoas na igreja, próxima, na paróquia, perto da que a família frequentava, tinha que ser anunciado, tinha que ser registrado, e isso significava uma taxa. Então, as classes mais baixas pararam de se casar, não era feio viver junto, só quando nascia um filho é que eles resolviam se casar para o filho poder ser batizado, daí pagavam as taxas todas de uma vez.
Como as pessoas tinham que casar na paróquia perto de casa, era difícil alguém casar com uma pessoa que a família não gostasse. O único jeito era ir para alguma paróquia um pouco mais flexível, que aceitasse casar pessoas sem a presença da família e que não tivessem, e que pessoas que não fossem daquela paróquia. Era o caso das famosas Las Vegas da época, que era Gretna Green. Sempre que um casal fugia para casar, ia lá para Gretna Green. Os casamentos eram simples, com poucos convidados, ninguém fazia roupa de casamento, as pessoas iam com a melhor roupa que elas tinham, a roupa de domingo. Elas iam a pé à igreja e os casamentos tinham que ser feitos de manhã. Só após 1886 é que foi permitido que os casamentos fossem feitos à tarde. Não tinha divórcio até 1857, mas poderia haver um processo legal. Tem 300 casos é, contados de processos legais de divórcio em 157 anos. Agora, o impressionante, nas classes mais baixas, por exemplo, os maridos podiam vender a mulher quando não queriam mais ela. E tem um livro do Thomas Hardy, que chama Mayor of Casterbridge, que começa com um marido que está muito cansado da mulher e da filha, vendendo numa taberna, numa feira rural. E eu achei assim um absurdo. E agora, lendo esse livro, no qual eu me baseei para tirar essas informações, depois eu deixo a bibliografia com vocês, ele fala que isso era permitido por lei, só que tinha que ser vendido em lugar público. Não podia fazer um arranjo com um cara a portas fechadas. Daí estava inválido o acordo. Mas se ele vendesse no lugar público, quem comprava levava. A viuvez para as mulheres era terrível, porque como as propriedades todas passavam para os descendentes ou parentes masculinos, elas ficavam sem nada. E tem uma personagem no livro, justamente a Mrs. Smith, que tinha sido uma mulher muito rica e, no momento, é uma viúva muito pobre, né? No momento em que o livro se passa. Era difícil encontrar marido naquela época, com as guerras, os homens não estavam presentes e morriam, né? 20 mil mortes por ano durante as guerras napoleônicas. E na classe baixa, as mulheres também tinham dificuldade de achar marido, porque os aprendizes não podiam casar por contrato. Enquanto o menino fosse aprendiz, ele não podia casar. Bom, as classes médias e superiores conheciam-se, né? Faziam os namoros em bailes, por isso que os bailes eram tão importantes, tanto nos livros dela, como em filmes de época, a gente sempre vê a importância dos bailes. As classes mais pobres não dançavam tanto, elas dançavam mais em feiras, em comemorações, né? Em praças, né? Etc. Bom, os garotos ricos começavam a sua educação em casa, ensinados pelos pais ou por uma governanta. Nesse caso, se fosse governanta, as irmãs podiam participar também. Depois eles iam para escolas privadas e as meninas não. Nessas escolas privadas ou academias, os clérigos é que davam aula para completar o salário, e isso o pai da Jane Austen fez durante a vida toda, com 8 filhos, né? E com aquele pequeno salário que ele recebia. Eles aprendiam a ler, escrever e clássicos. Daí, os meninos iam para a grammar school, eram escolas, que é essa estranheza que tem na Inglaterra, né? Da escola pública, na verdade, public school, ser cara pra caramba. Era a mesma coisa, essas grammar schools, elas eram feitas por doações de pessoas ricas, e quem estudava nela eram os ricos mesmo. Eles aprendiam daí matemática, literatura, oratória, esportes, grego e latim, que era essencial para entrar em Cambridge ou Oxford. E Cambridge e Oxford sempre foram muito tradicionais, né? Vocês veem, existem colleges lá desde o século XIV. As meninas ficavam em casa, ensinadas pela mãe ou pela governanta, elas aprendiam música, pintura, francês, mas a própria mãe e a própria governanta normalmente não sabiam muita coisa. E os pobres tinham escolas também para eles, eram as charity schools ou as Sunday schools. Eram escolas, então, em que as crianças de classe baixa iam. Tinha muito debate se devia haver educação para meninas e se devia haver educação para os pobres. Esses debates no parlamento
em discursos, nos jornais, nas conversas entre as pessoas, nas cartas, você vê esse debate. Muitas pessoas achavam que era importante os pobres irem para a escola para aprender bons princípios, porque o Sunday School e o Charity Schools ensinavam basicamente a Bíblia e um pouquinho de leitura muito rudimentar. E outros achavam que, de qualquer jeito, esse esclarecimento podia fazê-los ficarem satisfeitos com a sua condição social. E a mesma coisa com as meninas. Se elas não vão usar para nada, por que ensinar e depois elas vão ficar chateadas, né, com a vida que elas levam? Mas, de qualquer jeito, isso foi se espalhando, né? As crianças pobres começavam a trabalhar com 8 anos de idade. Mas muitas vezes elas começavam com 5, 6 anos de idade e elas trabalhavam de 13 a 15 horas por dia e trabalhavam dentro de minas escuras, trabalhavam em serviço duro no campo. Quando começaram as indústrias, naquelas máquinas todas, né? Tinha muito acidente com as crianças e eu acho que o mais triste de tudo, a limpeza de chaminés, né? A metade das crianças não tinha educação, quer dizer, o censo, né, esses censos de 1801, 1811, mostraram que das crianças pobres, mais ou menos 50% iam para aquelas escolas, charity ou Sunday schools, e metade não tinha educação nenhuma. Quando a criança entrava para ser aprendiz, era feito um contrato de no mínimo 5 anos, podia ser de 7 ou até mais. Alguns aprendizes realmente aprendiam algo, né, com artesãos qualificados, e daí tinham um, um conhecimento valioso para o resto da vida, mas a maior parte era só explorado, e tão explorado, os relatos são tão tristes, de castigos físicos, de fome, de abandono, é muito triste. E uma lei em 1788 tornou ilegal empregar crianças com menos de 8 anos de idade, mas foi uma lei que não pegou. Durante muitos anos continuaram crianças menorzinhas. Os garotos de classe média e alta que não prolongassem sua educação em Cambridge ou Oxford, eles entravam na Marinha. O Lord Almirante Nelson, por exemplo, ele entrou como servente de capitão com 12 anos de idade. E aqueles dois irmãos da Jane Austen também entraram na Marinha, né, que se transformaram um em almirante e outro em contra-almirante. E, finalmente, só sobre os romances, com tanta gente lendo na Inglaterra, inclusive metade dos pobres na época, as pessoas liam muito. As pessoas com grande formação liam os clássicos, né? Os gregos e em grego e em latim. Mas a maior parte da população lia mais romance, romance de terror, de suspense e romance sentimental, romances de como agarrar um marido, né? É, isso era visto com muito desprezo pelas pessoas mais cultas, mas na verdade dizem que todo mundo lia. Fingia não ler, mas todo mundo lia romance. E, e a Jane Austen, né, ela leu também esses romances, mas ela leu de tudo, porque ela tinha essa extensa biblioteca em casa e muito incentivo para a leitura por parte do pai e da mãe. Mas ela tomou uma direção diferente nos livros dela, né, sobre os romances dela. Dizem que ela é uma transição entre esse romance sentimental e o realismo, que depois foi uma característica literária do século XIX, né? Uma, romances baseados na observação, na crítica, na ironia, né? Que a gente vai ver logo depois. Então, desculpem falar tanto aí da Inglaterra, mas eu me encantei também fazendo essa pesquisa e vamos falar do nosso livro mesmo. Ele começa com a apresentação do Sir Walter Elliot, do Kellynch Hall, um baronete. Esse homem, na hora que começa o livro, ele tem 54 anos, é viúvo há 16 anos e ainda é um homem muito bonito. E a definição, palavras perfeitas da Jane Austen, a vaidade era o começo e o fim do caráter do Sir Walter Elliot. Vaidade de pessoa e vaidade de situação. Outra frase legal, ele considerava a bênção da beleza apenas inferior à bênção de ter título de baronete. E o Sir Walter Elliot, que unia essas duas dádivas, era objeto constante da sua própria devoção e respeito. Ele se achava demais, e tem até uma menção no livro mais tarde que o quarto dele era cheio de espelhos. Ele foi casado com Elizabeth Stevenson, que dizem que era uma mulher sensata e amável, que o único erro na vida de sensatez dela foi ter se apaixonado
pelo Sir Walter Elliot, né? Então ela diz que seu julgamento e conduta, perdoando-se a paixão juvenil que a tornou Lady Olet, nunca mais exigiram perdão. Eles tiveram 3 filhas, a Elizabeth, a mais velha, que no começo do livro tem 29 anos, ela é muito parecida com o pai, tanto fisicamente como em personalidade. Ela também é fútil, ela também é superficial, é vaidosa, bonita e liga totalmente para a aparência e para a posição social. Ela é elegante, ela participa de tudo que existe social, ela vai para festas, ela vai para bailes, ela vai para Londres, mas ela não tem nenhum talento, nenhum interesse, a vida dela é muito vazia e, de certa forma, com toda a elegância dela, ela está restrita numa sociedade que não tem muitos eventos. A Anne, que é a nossa heroína, né, a filha do meio, ela foi uma moça muito bonita, ela tem 27 anos nesse momento, mas com o tempo ela ficou muito magrinha, muito apagada. Ela tem um coração de ouro, é muito inteligente, uma leitora voraz, mas muito tímida, muito meiga, e ela tem o total desprezo do pai da irmã mais velha. Para eles, ela não vale absolutamente nada. A filha menor, de 23 anos, a Mary, ela tem algum valor para os dois porque ela se casou bem. Ela casou com Charles Musgrove. A família Musgrove é a segunda melhor família da região. A primeira são os Elliot, e esses daí são uma família respeitável, antiga, com muitas posses, os Musgroves. Então, até o Charles primeiro pediu a Anne em casamento, mas ela não quis, e ele acabou casando com a Mary. E tem uma outra pessoa muito importante. A Elizabeth ainda é solteira. Teve um momento que ela achou que ela ia casar com esse rapaz, que eu já vou explicar, mas não deu certo e no momento ela está ainda festejando muito, mas está solteira. Esse William Walter Elliot é justamente o herdeiro presumido do Sir Walter. Como ele só tem filhas, quando ele morrer, tudo vai para esse rapaz, William Walter Elliot. Então, ele tentou se aproximar desse rapaz, ele e a Elizabeth, convidá-lo, é, entrar em comunicação com ele, e etc. e tal, e o rapaz não deu a mínima para eles, desprezou os contatos e acabou se casando com uma mulher de nível social inferior, mas muito rica, e eles nunca mais viram o rapaz. E outra pessoa importante é a Lady Russell. Vocês veem que ela mora no mesmo lugar que Kellynch, só que não na casa principal. Ela tem a casa dela, Kellynch Lodge. Ela tinha sido muito amiga da mãe, da Anne, da Elizabeth, e ela ah, continuou amiga da família, mesmo com a viuvez. Ela estava sempre ali, eles vão todos os dias um na casa do outro, vão beber, ela está sempre ali, nos almoços, nas jantas, participa ativamente da vida deles. E a filha predileta dela é da amiga, né? É a Anne, de quem ela é madrinha. E elas têm muito em comum, se gostam muito. A Mary e o Charles têm 2 crianças, e o livro começa justamente apresentando essas pessoas e apresentando o seguinte problema. Nesses 16 anos que o Sir Walter e a filha Elizabeth geriram a casa juntos, eles gastaram muito mais do que eles podiam. E eles estão extremamente endividados. Então, nesse capítulo, o Mr. Shepherd, que é o advogado, avisa que ele está numa situação muito muito difícil. E o Sir Walter e a Elizabeth não conseguem ver como que eles podem diminuir as despesas, porque eles estão acostumados com luxo, com conforto, e acham que eles merecem isso e que é impossível perder qualquer uma dessas vantagens. Então, o advogado, Mr. Shepherd, conversa com a Lady Russell, que é tão amiga deles, após ouvir sugestões da Anne, porque eles nunca iriam pedir, porque eles desprezam a Anne, mas a Lady Russell e o Mr. Shepherd sabem que ela é muito sensata, e eles chegam à conclusão que é melhor alugar a propriedade e a família se mudar. E mudar-se para Bath, quer dizer, no começo tem uma discussão, por que aqui, por que ali. Bath era um lugar que todo mundo, nobre ou rico, ia uma vez por ano na Inglaterra. É um spa por causa dos banhos, dos teatros, dos bailes, era o lugar da moda. E o Sir Walter Elliot concorda, ele fala que é um lugar
Ele concorda que é um lugar mais seguro para um gentleman, né, para um cavalheiro do status dele, né, continuar ser importante com despesas bem menores. Tem vários motivos porque é bom eles irem para Bath. A Lady Russell, por exemplo, sempre passa os invernos lá, então já vão encontrá-la sempre. A distância não é muito grande. Depois, a Lady Russell está querendo esfriar a amizade da filha do Mr. Shepherd, dessa Mrs. Clay, com a filha mais velha. A Mrs. Clay é separada. Ela é uma mulher casada que não vive com o marido. E, ao mesmo tempo, ela é muito simpática, muito insinuante, e a Lady Russell acha que ela está querendo alguma coisa com o pai da Elizabeth, né? E a Lady Russell também quer uma mais oportunidades para Anne, que é a predileta dela, uma moça simpática, inteligente, com boa conversa, e, no entanto, ali muito presa, né, nesse lugar pequeno. Ela acha que ela tem que ter chances de conhecer mais gente, etc. A Ana não gosta de Bath, né? Ela não gosta porque assim que a mãe morreu, ela foi mandada para uma escola lá. E foram 3 anos muito difíceis. E mais uma vez ela voltou num inverno que ela também estava triste. Então ela não tem um amor especial por Bath, né? O aluguel vai ser para um oficial da Marinha. O Mr. Shepherd lembra-se que acabou a guerra com a França, os oficiais estão voltando para a Inglaterra, querem ter lugar para morar e estão ricos. Eles estiveram ou nas Índias Ocidentais ou nas Índias Orientais ganhando dinheiro. Eles são liberais com dinheiro, não são econômicos e são muito cuidadosos, né, com aquela formação militar. Então, seria interessante alugar uma casa para um oficial da Marinha, para vocês verem como a superficialidade, né, a frivolidade do Sir Walter Elliot. Ele diz: dois pontos da Marinha são ofensivos para mim. Primeiro, é um meio de trazer pessoas de origem obscura para distinção indevida, elevando homens a honras às quais seus pais e avós jamais sonharam. Quer dizer, pessoal enriquecido ameaçando ali o lugar na sociedade. E segundo, ele corta a juventude e o vigor de um homem horrivelmente. O seu rosto parece cor de mogno, áspero, todo linhas e rugas. Os homens envelhecem muito rapidamente e o seu Walter odeia pessoas feias. Mas, enfim, acabam alugando a casa para o almirante Croft, que está voltando realmente da guerra com a sua esposa. Eles são ricos, educados e sem filhos, quer dizer, ótimos para cuidar da casa, né? A Mrs. Croft é uma personagem diferente de quase todas os livros da Jane Austen. Ela é super independente, ela é inteligente, ela é astuta, ela entende de finanças, ela toma decisões, ela acompanha o marido em tudo. Em todas as viagens que ele fez para as Índias Ocidentais, ela foi junto. Quando eles pegam a casa e Kellynch Hall, eles vão sempre visitar como é que está a lenha, como é que está o cultivo, como é que está não sei o quê. Ela sempre vai junto com o marido em todas as atividades, eles são muito unidos e eles têm interesse por essa bela propriedade e têm raízes na região, né? Bom, a Mrs. Croft, ela tem 2 irmãos, um clérigo que já havia morado algum tempo nas redondezas de Kemmet e o Captain Frederick Wentworth. Há 8 anos, o Captain Frederick Wentworth, que não era capitão na época, era um jovem, começando na marinha. Ele foi visitar esse irmão clérigo e conheceu a Anne. E eles se apaixonaram muito e resolveram fazer um compromisso. Mas isso foi totalmente rechaçado pela família da Anne. O Frederick, naquela época, ele era pobre, mas ele é um homem muito inteligente, brilhante, corajoso, cheio de iniciativa e muito autoconfiante. Ele tinha certeza que ele ia ficar rico, além de tudo, muito bonito. E, e essas características, justamente, foram que mais assustaram a Lady Russell, que era aquela praticamente uma mãe para Anne. Ela achava que esse rapaz super ambicioso talvez não conseguisse nada na vida com toda essa vontade, com toda essa ambição. E daí essa menina, que na época era bonita, nobre, rica, naquela época eles não sabiam que estavam empobrecidos, ia se juntar com um rapaz que talvez não desse em nada
Então ela se opõe firmemente. E a Anne ouve muito a Lady Russell. Ela nem se importa tanto com as opiniões do pai e da irmã, mas ela ouve muito a Lady Russell e termina o namoro com o Frederick. Ele vai embora, muito decepcionado, muito enraivecido, e ela fica muito triste. Ela nunca supera esse amor. Por isso que ela fica magrinha, fica é, desmaecida, né? Ela fica muito quieta. Ela então acaba perdendo muito do vício da juventude por causa desse sofrimento pelo amor que não deu certo. Ela não aceita casar com o Charles Musgrove quando ele propõe, ela não quer casar com ninguém. Então, chegamos nessa situação. Ela sabe agora que esse rapaz, alguma hora, vai vir, acabou a guerra, ele vai vir visitar a irmã dele. E ela morre de medo do momento em que eles vão se ver. Mas o arranjo fica assim: o Sir Walter Elliot, a Elizabeth e a Mrs. Clay já vão para Bath, já vão mudar para lá. Aliás, isso vai contra os planos da Lady Russell, que queria afastar a Mrs. Clay da Elizabeth, né? Mas não consegue, eles vão juntos. E a Anne vai ficar um pouco, ainda na região, com a irmã dela, morando com a irmã, com o cunhado e as crianças. E depois a Lady Russell vai pegá-la, a Lady Russell está viajando, vai voltar e elas vão juntas para Bath. A Anne tenta alertar a Elizabeth sobre essa maneira da Mrs. Clay ficar se insinuando muito e tal. E para vocês verem como a Elizabeth e o pai são iguais, ela fala para a Anne: até parece que você nunca ouviu meu pai falar das desgraças pessoais de Mrs. Clay. Aquele dente dela, aquelas sardas, ela era dentucinha, mas era uma mulher bonita. Nem a mim sardas desagradam tanto quanto a meu pai, eles a abomina. Bem, então eles vão lá para Bath e a Anne vai para a casa da irmã. Vamos ver como é que essa família Musgrove, né? Essa família aí do campo, é rica, antiga, eles moram nesse Upper Cross e eles tiveram um filho, Dick, que já morreu. Era um rapaz que não deu certo, não tinha cabeça, só se metia em atrapalhada. Foi para a Marinha e trabalhou um tempo com o Frederick, né? Com o Capitão Frederick. O Charles, que é esse que se casou com a Mary, ele é um bom rapaz, ele tem muito bom humor, muito bom coração, muita paciência com essa mulher dele, que é muito chatinha. A Mary, ela sempre acha que o mundo lhe deve coisas. É aquela irmã mais nova, né? Ela acha que não estão dando atenção, ela sempre acha que está doente, ela acha que ela merecia mais, ela fica comparando as atenções de todo mundo, quem que deu mais, quem que deu menos para ela, mas o Charles tem paciência com ela. A família preferia muito mais que o Charles tivesse casado com a Anne, porque a Mary é um pouco difícil de aguentar, mas enfim. E a própria escritora acha que se o Charles tivesse casado com a Anne, ele poderia ter virado uma pessoa muito mais legal, porque ele tinha muito potencial, mas não teve incentivo. Então ele virou esse cara super boa gente, esportista, só gosta de caçar, é o que tem na cabeça dele, mas muito carinhoso, muito paciente, etc e tal. Daí existem as duas moças, irmãs, a Luísa, eu escrevi Luiz, mas é Luísa e a Henrietta, por volta dos 20 anos, as duas muito amigas, e muito modernas para a época. Então, elas riem muito, elas falam muito, elas conhecem tudo de moda, elas sabem dançar, né? Falam o que pensam, são muito alegres, muito comunicativas, e um monte de outros filhos. Essa família dos Musgrove, a casa deles é enorme, eles são ricos, mas é sempre bagunçada, cheia de crianças, cheio de barulho, né? Eles são pessoas um pouco mais simples do que os Elliot. Eles não são muito sofisticados, eles são muito ricos, muito carinhosos, muito unidos, mas não são muito sofisticados. E a Henrietta tem já um certo compromisso com um primo dela, que chama Charles Hayter. Ela não está totalmente livre, né? Mas o Frederick, então, vem visitar a irmã, que está morando lá com o almirante, no Kellynch Hall, e começa a frequentar esses vizinhos, os Musgroves, né? Por que que ele começa? A família Musgrove quer que ele vá lá de qualquer jeito. Os pais querem ouvir sobre tudo que ele pode contar sobre o Dick antes de morrer, o filho que morreu. O Charles quer um companheiro para as caçadas. E as moças veem um homem bonito, solteiro, rico,
dando sopa, simpático, que sabe conversar, sabe dançar, topa tudo. Então, eles começam a se encontrar sempre. A Anne, no começo, evita, mas é impossível eles não se encontrarem, né? Eles começam a se encontrar em várias circunstâncias. E logo no começo, ela ouve uma coisa que é uma facada no coração. A irmã comenta com ela que ouviu a Henrietta perguntando para ele: ninguém sabe, na verdade, desse passado deles, porque a Mary era muito mocinha na época. Então, ficou só entre o pai e a mãe, o pai e a irmã, a Lady Russell e a Anne. Ninguém sabe desse passado, mas eles têm alguma ideia que alguma vez o Wentworth talvez tenha conhecido a Anne. A Henrietta pergunta, ele fala: Nossa, ela está tão mudada que eu não teria reconhecido ela. Quando a Anne ouve isso, ela sofre muito, mas ela acha que foi bom, porque daí realmente fica claro que o que passou, passou, né? Não tem mais nada para ela ir. E as duas moças se apaixonam pelo Frederick. Ele está sempre lá, eles cantam, eles dançam. Era muito comum as reuniões acabarem em dança. A Anne ficava tocando e os outros dançando e tal, ela sempre no cantinho. Então, durante algum tempo fica essa dúvida, mas elas são tão amigas que elas não brigam, mas obviamente as duas tentam conquistar o Frederick. Mas depois de um certo tempo, a Henrietta volta para o Charles Hayter, então vai ficando claro que a Luísa vai ficar realmente, vai ser escolhida. E a Louise sempre fala, como ela é muito, né, outspoken, né, ela fala sempre que ninguém vai persuadi-la a nada que ela não queira, que quando ela gosta de alguém, ela gosta de alguém, que ela não tem medo, ela sabe o que que é certo, ninguém. Isso, quando ela fala, o Frederick acha lindo, e a Anne lembra-se que ela não fez isso, né, que na visão dele, ela foi uma pessoa que não soube manter sua opinião, foi uma pessoa que foi persuadida a abandoná-lo, né? Então, ela vai vendo à distância o que, que poderia ser, né? Aqui é só para lembrar como eram essas festas, essas reuniões de família. Existem muitos quadros das roupas, os bailes, mas olha as festas dentro da casa das pessoas também depois das reuniões. Eles muitas vezes dançam durante o livro. Então, o livro começa com Kellynch Hall, onde são apresentadas as pessoas e o fato de que a família está mal de dinheiro e tem que ir embora. Daí o livro passa para Uppercross, que são todas essas cenas de relacionamento, né, entre as duas famílias. E finalmente eles vão para Bath, mas no meio tem uma pequena visita de 2 dias para uma cidade à beira-mar, que vai ser muito importante para o resto da história. Então, em Uppercross, o que acontece é que tem esses vínculos, né? A Anne fica muito próxima também, convivendo sempre com eles, tem esse encantamento geral pelo Frederick, e eles, a Anne e o Frederick, tendo que conviver, eles têm sempre uma mera troca de civilidades, nunca passa disso. Vai aparentando que o Frederick vai ficar com a Luísa, e a Anne, sempre olhando tudo, ela vê no começo as meninas disputando, ela vê a Henrietta não tendo paciência com o antigo namorado, mas depois ele voltando, ela voltando para ele, ela acha que tudo isso faz parte, ela não vê mal nenhum nisso. A única coisa que ela acha errada no Frederick é ele aceitar as atenções de duas mulheres ao mesmo tempo, duas jovens. E ela fala que realmente aceitar é a palavra, porque ele está ali sendo lisonjeado por todo mundo, sendo disputado por todo mundo. Ele está feliz, né? Até que num dia ele avisa que um grande amigo dele, um velho amigo da Marinha, o capitão Herville, estava se estabelecendo na cidade de Lyme e ele tem vontade de ir lá conhecer a cidade, de visitar o amigo. Então eles fazem um grupo para viajar juntos. O Charles com a Mary, né, o casal, a Anne, que é irmã da Mary, o Frederick, que quer justamente visitar o amigo, e as duas meninas, a Luísa e a Henrietta. Então, essa cidade de Regis é bastante famosa, Regis Lyme. Ela tem essa estrutura, esse pier chamado The Cobb, que é algo histórico hoje em dia, mas que ajudou muito a cidade economicamente. Primeiro foi uma proteção contra a erosão marinha, mas criou um porto muito importante e também foi um importante estaleiro. Então, Lyme foi uma cidade muito frequentada e também na época dos banhos de mar. Só que nessa época que eles vão para Lyme, não é época dos banhos de mar,
Mesmo assim, eles ficam encantados com a cidade. Aqui é o Cobb, né? Esse pier da Cobb. Vocês veem que tem 2 pisos, né? E umas escadinhas ligando os 2 pisos. Então, é, nessa viagem aparece mais um personagem, que é o Captain Benwick. Ele está visitando também o Captain Harville. Ele era noivo da irmã desse Captain Harville, mas essa moça morreu enquanto ele estava no mar. Então ele está bastante deprimido. Ele é uma pessoa que lê muita poesia e muita poesia pesada, triste, Byron, né? Ele tem aquela tristeza da morte da moça. E a Anne conversa muito com ele numa caminhada pelo Cobb, se aproximam muito e ela tenta passar para ele um pouco de otimismo. Ela fala que ele tem que ler também prosa e não só poesia, dá o nome de vários autores que ela acha que vão ajudá-lo a consolar da perda da noiva. E no final da noite ela fala assim: quando a noite acabou, ela não pôde deixar de achar engraçada a ideia de ter vindo a Lyme pregar paciência e resignação a um homem que ela nunca tinha visto antes. Nem podia deixar de temer, após reflexão, que, como outros grandes moralistas e pregadores, ela tinha sido eloquente num ponto no qual sua própria conduta não sairia bem se examinada. Eu adoro essas frases da Jane Austen, né? Exatamente, ela nunca conseguiu esquecer do Frederick sofrendo pra caramba e dando conselho para o outro, mas como tantas pessoas fazem isso, né? Dar os conselhos e fazer diferente. Bem, eles têm todos esse encantamento com a paisagem, que é muito interessante e muito bonita, e um encantamento pela maneira de viver e se relacionar da família Harville. Eles ficam encantados, a Anne em particular. Esse Captain Harville, ele não é muito rico, ele tem um monte de filhos, ele tem um problema na perna. Mora numa casa pequena, mas eles recebem essas visitas com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta amabilidade, eles são tão hospitaleiros, com tanta alegria, que a Anne fica absolutamente encantada, e isso até traz um pouquinho mais de sofrimento. Ela poderia ter vivido dessa forma, com essas pessoas, se tivesse ficado com Frederick, e não com aquela frieza, formalidade, superficialidade da família dela. Então, isso é uma coisa que marca muito ela nessa viagem. E também tem um encontro com aquele Mr. Elliot, aquele que era para ser o herdeiro, né? Mas é um encontro fortuito, por acaso, quando a Anne está andando no colo, ela está subindo, um rapaz dá passagem para ela, e na hora que ela está subindo, esse rapaz olha para ela com muito interesse, assim, muito encantado, achando ela muito bonita. E o Frederick, que está atrás, percebe isso. E, na verdade, ela estava ficando mais bonita mesmo, com esse tempo no campo, com essas pessoas animadas, com tanta alegria, com ar marinho, ela está ficando, se recobrando e está bonita de novo. Ela vê isso nos olhos desse cara e vê isso nos olhos do Frederick. E depois a gente acaba descobrindo que esse rapaz que deu passagem para ela era o herdeiro lá, o Mr. Elliot. Outra coisa importante que acontece nesses 2 dias em Lyme, a Luísa sofre uma queda no Cobb e fica muito tempo em recuperação. Ela ficava brincando de se jogar dos degraus para os braços do Frederick, para não ter que descer a escada, claro, fazendo um charme para ele. E isso era meio perigoso, ele tenta avisar, mas ela quer aparecer e acaba caindo e batendo a cabeça no chão. E fica desacordada, fica muito tempo sem acordar. Então, isso é uma tragédia, né? Tem várias pinturas tentando mostrar isso. Aqui mostra algumas das reações. Ela fica caída no chão. A irmã dela, a Henrietta, desmaia. Então, a Anne e o Benwick tem que ajudar a carregar o outro que desmaiou também. A irmã chatinha, a Mary, tem um ataque histérico. O irmão só chora. E o Captain Frederick Wentworth fica perdido, porque ele que não pegou e deixou ela cair, fica uma situação terrível. E a única pessoa que tem cabeça sensata na hora para tomar as decisões é a Anne. Vamos levar aqui, vamos levar ali, vamos chamar o médico. Então, nesse momento, né, aparece como ela é uma pessoa com uma boa cabeça. E aqui tem uma outra frase que eu acho ótima da Jane Austen. A essa altura, o relato do acidente já havia se espalhado entre os trabalhadores e barqueiros ao redor do Cobb, e muitos se reuniram perto deles para serem
úteis caso necessário, mas pelo menos para apreciar a visão de uma jovem morta, ou melhor, duas jovens mortas, pois a realidade provou-se duas vezes melhor que o primeiro relato. É incrível, né? Mas a gente sabe que quando tem um acidente na estrada, todo mundo fica andando devagar para ver o que aconteceu, né? Você vê que não era diferente na época, esse lado mórbido do ser humano de querer ver os acidentes. Bom, nesse momento é muito importante a reação da Anne. Como eu já falei, ela teve uma segunda primavera de beleza e juventude. É, só falando da Luísa, a Luísa tem que ficar muito tempo lá em Lyme, se recuperando, não dá para levar ela de volta de carruagem para casa. Então, os Herville aceitam ela na casa e a família acaba indo toda de Uppercroft lá para Uppercross, lá para Lyme, para acompanhar a menina. Ela fica muito tempo em recuperação, acaba se recuperando, mas durante um bom tempo ela não acorda. Enquanto ela não acorda, o Frederick fica ali na cidade, meio desesperado, e no final das contas, quando ela ele sabe que ela começa a se recuperar, ele vai visitar o irmão, o clérigo que está em outra cidade. E a Anne, nesse tempo todo, ela vai sentindo que aquela sensação de dor profunda, né, que severa que ela tinha ao ver o Frederick, está cada vez mais esmaecida. Ela ainda sofre, está vendo ele se apaixonando por outra, vai casar com outra, mas não dói tanto. E acontecem alguns momentos em que parece que volta uma certa amizade, parece que volta uma certa reconciliação, como nesse caso que ele fica esperando ela tomar as reações, e durante todo esse processo do que fazer com a menina, com a Luísa, ele sempre pergunta a opinião dela, ou um outro momento em que ela está muito cansada, e ele é a única pessoa que repara que a Anne está cansada, então tem alguns momentos que parece que ele tem alguma amizade por ela. Então ela fica, ela volta lá para Cross, mas todo mundo foi ficar com a Luísa. Então, como ela está sozinha, ela vai para a casa da Lady Russell para elas irem juntas para Bath. E tem também um momento em que ela conta para a Lady Russell tudo o que aconteceu, e a Lady Russell fica meio feliz de notar, né, com um certo desprezo pelo rapaz que ela já tinha impedido que a Anne casasse. Ele fala, quer dizer que com 23 anos ele parecia que entendia o valor de uma Anne Elliot. E agora, com 8 anos a mais, ele vai ficar apaixonado pela Louisa Musgrove, que era bonitinha, mocinha, mas bobinha, né? Não tinha o estofo da Anne, né? Era uma menina alegre, boazinha, mas, enfim, não tinha comparação. Daí eles vão para Bath. E Bath era muito chique na época, né? Tinha o balneário, o spa, lindas casas, o teatro real, né? O, o Circus, que é esse crescent, né, enorme. Aqui é um quadro da época, bailes em lugares muito chiques, né? Então, ela chega lá em Bath, a Anne, sem gostar muito do lugar. A família dela está numa casa bonita, né, num lugar que chama Camden Place, até que ela é bem recebida pelo pai e pela irmã. O pai fica feliz que ela está mais bonita, então sobe um pouco no conceito dele, e eles estão felizes de mostrar a casa e como eles estão sendo bem relacionados. As pessoas na época deixavam cartões nas bandejas, né, na entrada da casa das pessoas, e daí a pessoa via os cartões que tinha recebido e convidava ou não para ir em casa. Então eles tinham muitos convites e tudo mais. E o Mister Elliot, elas contam para Anne, tinha se reaproximado depois de todos esses anos. Ele estava viúvo, se apresentou, pediu desculpa, explicou, etc., e ia todos os dias lá, provavelmente interessado em casar com Elizabeth. A Lady Russell adora o Sir Mr. Elliot quando ele conhece, mas na verdade o Mr. Elliot parece que está gostando mais da Anne. Quando ele é apresentado para Anne e lembra que tinha encontrado ela, dado a passagem, ele lembra dela no Cobb, e a partir daí ele fica sempre em volta dela, sempre, né, querendo se aproximar, e isso fica muito bem visto pela Lady Russell. Seria maravilhoso a Anne casar com o Elliot, né, com o Mr. Elliot, que vai ser o herdeiro. Então a casa continuaria com a família e ela seria a Lady Elliot, né? A Anne, que é a preferida dela. Ele é um homem agradável, é refinado, ele fala bem, etc. Porém, a Anne não compra muito ele.
ela acha que tem algo estranho nele, que ele não é uma pessoa muito aberta. Ele sempre fala a coisa certa na hora certa, sempre tudo muito pensado. É aquele frio e calculista, né? Ele sempre sabe o que cada pessoa quer ouvir, fala aquilo, nunca se compromete, etc. Ela acha que falta um caráter franco, um coração aberto, falta calor, falta entusiasmo. Ele acha que ele era agradável demais. Então, a gente vê que a Anne vai começando a ter mais confiança nas suas próprias opiniões, né? Ela nota que nem sempre a excelente amiga dela, mais velha, mais experiente, pensa igual a ela. Ela sente, por exemplo, que ela prefere uma pessoa mais sincera, que de vez em quando fala uma besteira, do que aquelas pessoas que sempre falam tudo certo, que nunca saem dos trilhos, ou seja, estão sempre ligadas na conveniência e não realmente no que vai no coração. Tem outras personagens aqui que aparecem, na verdade, só estão aqui para eu dizer para vocês que ela fica com vergonha alheia, a Anne. Ela fica com muita vergonha do pai e da mãe, porque eles encontram com essa parente distante, uma viscontessa, e daí ficam bajulando, ficam felizes e só falam dela e contam para todo mundo que são parentes e que foram na casa dela, e que foram jantar lá e que foram chamados. Ela fica envergonhada deles. Parece que essa Viscontessa e a filha dela, a Lady Catherine, não tinham nada demais, não eram pessoas nem um pouco interessantes, e eles ficam ali babando, ela sente um pouco envergonhada sobre isso. Ela reencontra também essa viúva que eu tinha comentado com vocês, quando ela morou em Bath, quando ela era menina, aqueles 3 anos, né, depois que a mãe morreu, se sentindo muito sozinha, muito triste, essa moça, um pouquinho mais velha na escola, ficou muito amiga dela. Casou-se muito bem, com um cara muito rico, elas perderam o contato e agora essa mulher está viúva, está pobre, está com febre reumática. Mas quando a Anne sabe que essa amiga antiga está lá, vai visitá-la e elas reatam a amizade. E essa mulher é outra que impressiona ela pela personalidade otimista, alegre, que não se deixa abater. Ela fala que essa amiga tem the choicest gift of heaven, que é esse espírito de ser capaz de se alegrar. A mulher foi muito rica, agora está em péssima situação, mas ela está sempre animada, conversando, e ela diz até para Anne que com a vivência dela, ela já não tinha muita fé na humanidade, com toda a experiência de vida que ela teve, viajando, passeando e tal. Mas que nesse momento de necessidade, ela conheceu umas pessoas muito boas, inclusive a locadora do apartamento que ela está e a irmã da locadora, que é uma enfermeira de profissão que atende famílias muito abastadas, mas que trata muito bem dela, ajuda muito ela na doença. E essa enfermeira conhece Deus e o mundo e traz muitas novidades para Miss Smith. Enfim, a Miss Smith é uma fofoqueira que sabe de tudo muito mais do que a Anne. A Anne descobre coisas dos conhecidos dela através da Miss Smith, porque a enfermeira conhece o garçom que serviu naquele jantar, a costureira que fez o vestido daquela mulher que é para a festa. Então, ela tem uma rede, né, de conhecimentos e traz tudo isso para Miss Smith, que vai passando para a Anne. Inclusive, através da Miss Smith, ela descobre que ela tinha razão em relação à sua sensação com Mr. Elliot, porque ele realmente não era uma pessoa confiável, não tinha um bom coração, tinha feito coisas ruins no passado, e aquilo vem, então, reforça o que ela vinha sentindo. Os Crofts, aquele almirante Croft que alugou a casa do pai da Anne, vem para Bath com a esposa porque ele está com gota. E trazem uma notícia surpreendente que a Luísa, que se recuperou lá em Lyme, naquela família, acabou se apaixonando pelo Capitão Benwick e ele por ela. O que parecia impossível, porque a Luísa era aquela cabecinha super animada, alegrinha e tal, que adorava dançar e flertar. O outro era deprimido, triste, gostava de ler, solitário, e, no entanto, eles resolveram se casar. A Anne, por um lado, fica muito feliz, né? Ela fica chocada, mas fica feliz porque agora o Frederick está livre, mas ela não sabe o quanto que ele está sofrendo, porque aparentemente ele estava muito comprometido com a Luísa. E tem um concerto em Bath que eles vão frequentar, e esse concerto é uma mudança em toda a rotina aí do livro. A partir desse concerto, tudo muda.
os concertos eram muito vistos na época, né? É, o, músicas do Mozart, né, eram trazidas, o Haydn, as pessoas iam ver, eram eventos importantes, mas o que acontece é que no concerto a Anne e o Frederick se encontram e ele foi para Bath, né, também visitar os Crofts, e você vê que tem aquela mudança, ela começa a achar que talvez ele goste dela, ela quer saber se ele ainda gosta da Louise ou não, ele parece que gosta dela de novo, tá vendo ela com os outros olhos, mas ele não sabe se ela vai casar com Elliot ou não, porque todo mundo está falando, né? Tá na vista de todo mundo que o Mr. Elliot tá em volta dela e ele seria um ótimo casamento, né? Então tem essa mudança de comportamento dos dois e o livro a partir daí começa a ficar muito romântico. Aqui são só dois momentos, quando ela está no concerto querendo conversar com ele, mas o Elliot puxa para encontrar com os amigos, e aí um momento que ele está escrevendo uma carta e ela quer saber o que ele está escrevendo, ele quer saber o que ela está falando. A partir daí, desse encontro deles em Bath, fica essa paixão, essa vontade de encontrar, que quem já se apaixonou sabe como é que é. Tenta sentar num canto do concerto para ver se fica um lugar livre que ele possa sentar, quer passar naquele lugar lá no hall para ver se dá para ele passa também e dá para conversar um pouquinho. Andam nas ruas, será que a gente vai se encontrar? Ela quer sair sozinha nas ruas e sempre alguém quer acompanhá-la, mas ela quer sair sozinha porque ela acha que ele está andando na rua e talvez eles possam se encontrar e conversar. Então, o livro agora, nesse momento, fica todo romântico até eles chegarem a se entender. Dá para ver que houve um processo entre eles, né? Um processo de conhecer o outro, de observar o outro, desde Uppercroft, Lyme e finalmente em Bath, de cada um rever, né, a sua posição em relação ao relacionamento e interiormente também os seus erros e os seus acertos, né? Eles chegam a conversar, eles se entendem, eles se amam ainda, ela percebe que ela mudou, quer dizer, ao longo desse tempo ela consegue formar ideias próprias, ela conhece outros tipos de relacionamento familiar, ela vê como é que pode ser um casamento por amor, de outra maneira. Ela, apesar de adorar Lady Russell, que é uma pessoa tão vivida, tão fina, tão sofisticada, ela percebe que a amiga também pode fazer julgamentos muito superficiais em função da posição social do outro, sem conseguir enxergar as pessoas. E ele, ao mesmo tempo, vai percebendo que aquela Anne, que naquela época foi persuadida a abandoná-lo, hoje em dia ela tem uma cabeça firme, ela toma decisões, ela com muita suavidade sabe lidar com as situações. Então é um processo aí de autoconhecimento, até que culmina, claro, com a união dos dois. E daí essas perguntas que a gente tinha feito, por que a história da Anne Wentworth ainda interessa em 2025? Por que a Jane Austen é considerada uma das maiores escritoras britânicas? E o que tem de especial nesse livro? Eu não sei se eu consegui passar alguma coisa. Eu diria, do meu ponto de vista, que eu acho que ela constrói personagens muito críveis com algumas pinceladas. Não são descrições enormes, mas você conhece muita gente igual a cada um deles. Eu conheço umas Marys, eu conheço umas Luísas, eu conheço uns Charles, né? A gente consegue pegar, as pessoas existem. É claro que a Anne talvez seja muito boa demais, né? Mas ela também foi uma pessoa fraca, foi uma pessoa influenciável, que também foi crescendo e amadurecendo. Eu acho que ela tem uma observação muito aguda do ser humano, então ela consegue pegar essas características importantes. Ela faz crítica, ela faz ironia, e ela tem algumas considerações interessantes no meio do livro, como uma passagem que ela diz que tipos de ruídos agradam ou desagradam diferentes pessoas, que eu achei super bacana. As histórias são sempre um processo de autoconhecimento. Esqueci de falar, sempre tem um personagem tipo o Elliot também nos livros dela, uma pessoa que encanta pela posição, pelos modos, pela beleza, e que as pessoas ficam um pouco cegas até perceber quem que é. Nesse caso, o Elliot pelo menos não fala mal dos outros, né? Em outros livros, além de tudo, a pessoa é fofoqueira e denigre uma outra pessoa, e as pessoas tendem a acreditar, né, nesse que é tão legal, né?
e adotar as ideias da pessoa, até com o tempo perceber que nem tudo que reluz é ouro. Ela tem sempre uma personagem desse tipo. A linguagem dela eu acho perfeita, porque é sucinta, é precisa, ela escolhe exatamente as palavras que conseguem colocar muita informação numa sentença. Eu acho isso estupendo. E, ao mesmo tempo, o texto é gostoso de ler. Mesmo ele sendo tão informativo, tão concentrado, eu acho ele muito agradável, muito simples. A pessoa pode ler como uma historinha, como um romance, sem maiores preocupações. A história é boa, a leitura é boa. E se você quiser ir mais fundo, tem muito para refletir sobre a vida da gente também. É isso, gente. Eu acho que é o máximo que eu consigo falar e acho que até falei demais. Obrigada Muito pela bom, atenção. muito legal. Maravilhoso, Fantástico, maravilhoso. Excelente, fantástico. Muito, excelente. muito bom. Eu sei que vocês são Bom amigos. demais. Maravilhoso, adoramos, Adorei. adoramos. Nossa, uma delícia. Espetacular, espetacular. Que Viajando trabalho no de livro. pesquisa, que Olha, trabalho Muito completo. Muito legal. legal, Maria Eugênia. Muito obrigado. Parabéns, 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 Maria parabéns. Eugênia. Maria parabéns, foi uma Eugênia, Parabéns, maravilhosa. Olha, Maria Nada Eugênia. como ter tira a amigo, tela, hein? por favor, tira a o tela. Augusto, o Arthur, Tela. Maria Zena, você consegue isso? Isso. Ok, perfeito. Ótimo. Então vamos lá, Arthur. Você está com a... Maria Eugênia, adorei o romance, achei ele formidável. Me vi na minha adolescência hiper interessado nos personagens que foram descritos. E eu quero saber o seguinte, Maria Eugênia, se eu me inscrever como quinte na cadeira de estruturas, eu vou ter aula com você? Ah, essa é boa. Eu também pensei nisso, Arthur. Arthur, eu dou aula nas É disciplinas incrível. de solo. Didatismo, né? Maria Eugênia é incrível, é incrível. Não, me diga, porque assim, é um jeito de perpetuar. Assim, como eu não vejo você todas as vezes dando aula, que eu adoraria, assim, pelo menos seria um jeito de garantir uma certa frequência, né? Obrigado, Maria Não ia Eugênia. entender Você nada, foi né? Não ia entender nada. too much, realmente. Ela é ótima. Obrigado. Muito Muito bom, obrigada. muito legal. Carlos, vamos lá. Bom, eu- Carlos, você tá sem som. E sem imagem. E sem imagem, as duas Sem coisas. imagem. Bom, Outras pessoas. Nossa, o som tem está consertado, né? A imagem, vamos lá. Pronto. Oi, Maria Eugênia, Aí, parabéns. muito bem. Realmente uma introdução espetacular, né, do ponto de vista sócio-histórico da Inglaterra, e uma explicação muito boa do livro, com bastante frases de efeito que você colheu com perfeição. Eu tinha escolhido algumas, né, a maioria coincide. Sobraram algumas que eu gostaria de colocar, Por favor. do tipo, ela é feminista, ela é altamente feminista, Anne. Por exemplo, os homens sempre puderam gozar do privilégio da instrução. Nós não esquecemos de vocês tão cedo quanto vocês esquecem da gente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Anne esperou ter superado a idade de enrubescer, mas certamente não tinha superado a idade das emoções. É muito Outra, bonito. na juventude, ela tinha sido obrigada à prudência. Como adulta, ela tinha aprendido a amar com paixão, uma natural consequência de um início não natural. Essa provavelmente é a chave do romance, né? Uhum. E tantas outras, né? Realmente, eu tive o azar de pegar uma edição péssima, tanto do ponto de vista de tradução como de edição. Então, por exemplo, muitas vezes aparecia ele e era ela. Muitas vezes, Nossa, uma pessoa falava, meu Deus. parava de falar, e aí começava, e aí tinha que pular um parágrafo para a gente perceber que tinha mudado, e, no entanto, a Não, gente esse entendia livro é bom. isso como continuação de um Não diálogo. tem esse problema, Coisa não. horrorosa.
Que E aí, coisa. finalmente, eu mudei para uma tradução italiana, e essa tradução italiana eu peguei o Tradução fim, italiana. e eu achei apaixonantes os últimos capítulos, que eu soube depois que tinham sido reescritos. Ou seja, ela retrabalhou longamente, né, todos esses capítulos, dando uma forma que, como você colocou, né, é a partir daí que o livro fica intensamente romântico. Fica muito romântico. Bom, e outra coisa que eu achei interessante, eu li Orgulho e Preconceito, até te perguntei se tinha lido, né? E nesse Orgulho e Preconceito está bem claro que ele se repete o tema, né? O orgulho no Frederick e o preconceito no pai, na Miss Russell, etc. e tal, que fazem um ritual de persuasão em cima da Anne. Bom, tem mais 1000 coisas para falar, mas eu acho que tem que deixar para os outros, né? Inclusive a comparação entre ela e a Charlotte Brontë, que durante algum tempo foi a grande dúvida dos ingleses, quem era melhor romancista, né? E elas têm vários pontos em comum, inclusive o tipo de instrução, o tipo de paternidade, a vontade de serem publicadas e lidas e a dificuldade de serem aceitas como mulheres. Sem dúvida. E, bom, por Agora, essas e por outras, os parabéns. romances das Brontë são, os relacionamentos são mais difíceis, né? Eles não acabam bem, né? São, são. Né? Eles são pesados, E, né? e esse daí acaba bem demais, né? Que você, se você for ver, Maravilhoso. se você vê, todo mundo se ajeita, né? Sim, Inclusive os vilões. Inclusive sim. os vilões no fim ficam juntos, que coisa, né? Aquele poeta que não tem nada a ver fica com a moça que não tem nada a ver, mas dá tudo certo. E às A vezes é gente não assim, né? sabe no futuro, mas pode ser que dê certo mesmo, né? É isso aí. Bom, parabéns. Isso o Captain Frederick fala que é verdade. Será que, quer dizer, com o tempo, eles vão se ajeitar ou as diferenças vão ficar mais fortes, né? Porque são personalidades tão diferentes, né? Na hora da paixão, tudo vai bem. Depois, no dia a dia, como é que será que vai ser, né? Mas aí é outro capítulo. Certamente, É certamente eles É conhecem a outro arte livro de daí. fazer dar certo, né? De fazer dar certo, isso é importante também. Ok. Muito bom. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Eu Eu acho que. Ah, vamos lá, Lúcia. Primeiro, muito obrigada por nos brindar com essa palestra tão boa, tão bonita, tão bem trabalhada. E eu só Obrigada. quero lembrar também que aquela carta que ele escreve no fim do livro, ela é linda, ela é É linda. lindo, lindo, lindo. É romance puro, né? É romance puro. Eu acho que cada um de nós que leu o livro e viu aquela carta, não pode deixar de se emocionar. É. Então, era só isso que eu tinha a acrescentar, tão pouco, né? Você fez Essa uma coisa parte tão romântica, completa. essa parte romântica do livro, eu nem entrei no mérito porque tem que ler, né? É muito É, bonito. É muito bonito. exatamente. E o inglês dela, vocês leram traduções, mas o inglês dela é bom de ler. Ao contrário do que a gente espera, um livro escrito há tanto tempo, que seria um inglês difícil, não é. É muito mais difícil, eu acho, muitas vezes, um escritor mais moderno. Como é uma narrativa mais tradicional, vamos dizer, né? É, talvez na primeira leitura tenha algumas palavras que não são tão conhecidas, mas depois ela repete muito o vocabulário, que é o normal, né? O escritor tem um certo vocabulário próprio, né? Uhum. Cada escritor. É. Uhum. E não é. Eu acho que é mais fácil lê-la do que outros escritores, até mais modernos. Eu acho impressionante. Acho que a forma que ela escreve, que eu acho que é tão encantadora, sabe? Legal. Muito bom. Olha, gostei demais da tua apresentação e também das dicas, né, dos locais e tal, os detalhes, né, e de contar como é que era a vida lá na Inglaterra naquela época, que são coisas que você colocou a mais, ficou muito interessante, muito legal. Gostei Eu não muito, e muito conheço suave, Bath. né? Isso é Você muito conhece Bath, suave. Wagner?
Eu conheço, Eu não conheço, eu preciso eu conhecer. conheço. É muito legal. É muito, muito legal. Eu acho que Ok. eu acho que eu vou para Bá, agora em setembro. Agora deu vontade, né? Agora eu achei engraçado que o pai, né, da Anne fala que lá só tem gente feia, né? Muito Pois engraçado. é, o cara é muito chato. É, ele fala lá só tem gente feia, eu quero ver. Muito Fala que legal. com tantas caras que ele Também eu viu. queria acrescentar assim essa parte do título, né, persuasão, né? Então eu fiquei pensando nesse ponto que a Mrs. Russell, né, ela usa todo aquele poder que ela tem e muda totalmente o rumo, o destino, né? Então eu como mãe, né, muitas vezes eu querendo fazer o melhor, né? A gente também, nesse ponto que eu me. Assim como falou que ela é crível, né? São os personagens realmente, né? Bem, né? Atuais, né? Então, muitas vezes eu já me peguei orientando, persuadindo, faça isso, que é o melhor. Então, aí a gente pode até errar, né? Pode não ser, né? O melhor. E muda-se o destino, né? Às vezes, do Muito. filho, não, continua nessa faculdade, termina esse curso. É isso É, aí. Então, é nesse ponto que eu fiquei refletindo o que a gente pode interferir na vida do outro, né? Verdade, De um amigo, foi verdade. por aí que eu pensei também. é Mas é muito verdade. bom o livro, muito bom mesmo. E sua Ricardo, apresentação é impecável. Obrigada. Primorosa, legal. Muito primorosa. bom mesmo. Ricardo, você levantou a mão aí, dando um tchauzinho? Não, eu não levantei, era só aplauso. Agora eu faço Ah, era ouvido. aplauso. Muito, Ah, não, sim, você então tem que tá. distinguir. Tem uma mãozinha que é assim, outra Eu vi que que é era um assim. aplauso. Não, é isso. Muito Tá bem, tá bom. bom. Parabéns, Maria Eugênia. Obrigado. Eu Obrigada. faço minhas palavras do Arthur, viu? Eu já fiz matérias do PF quando aluno, há décadas atrás. Se tivesse tido você como professor, eu não teria sido reprovado tantas vezes. Muito bom. Legal. Mais alguma coisa? Então, eu vou agora passar de volta para a Lúcia para dizer o que vai acontecer no mês que vem, no ciclo de literatura. Ah, Lúcia. é o De Ivan literatura do mês que vem, Leopardo. nós vamos ter o É o Leopardo, Ivan. Il Gattopardo, né? Uhum. E que se passa também naquela época que tem os aristocratas, e o aristocrata vai perdendo todo o seu, a sua aristocracia, todo o seu dinheiro, tudo. Parece que tem um paralelo aí nas duas histórias, né? E será apresentado pelo Ivan, que com certeza vai dar um show, porque ele sempre sabe dar um show, né? Então vamos Muito ter um bom. segundo show. O primeiro foi esse. Vamos ter o segundo Legal. agora com o Ivan. Muito bom. E olha, na semana que vem tem uma surpresa aí. Regina, você está por aí? Você podia falar rapidinho? Regina Regina, Amélia? Regina Amélia. Eu que vou falar, melhor você. Ah, fala você. Não, você que conhece. Cadê a Regina? Você que convidou. A Regina. O que é essa É Regina aí? um amigo que eu acho que muita gente conhece, porque ele acaba que é um escultor hoje bastante conhecido. Eu conheço há Escultor. 50 anos. Ele é arquiteto e escultor, é o Ascânio. Ascânio MMM, eu não sei se vocês já ouviram Sim. falar. E é um escultor fantástico. Ele vai fazer uma apresentação para a gente Que semana bom. que vem. Então, olha, o nome da apresentação é Geometria Inquieta, que é do Nossa! trabalho dele, que ele fez O uma quê? apresentação onde? Foi no Museu de Arte Moderna? Não, ele fez uma exposição enorme que durou 3 meses ali na Casa Roberto Marinho, Ah, perfeito. aqui no Rio. Isso. Mas Ah, no ele Rio. já expôs no MAN, e ele já expôs fora do Brasil e tal. Ele foi arquiteto, mas ele é escultor também, e hoje, há muitos anos que ele é só escultor, né? Ele está
Você já falou com ele, Wagner, sobre a apresentação? Já Já? falei, já tá, né, acho que está tudo certo, né? Mas aí eu vou conversando com você também e tal, para garantir. E a apresentação, eu acho, ele tem a filha também que ajuda ele, né? Eu acho que pode ajudar ele lá, né? Não sei se ele falou Aí eu não isso. estou sabendo, mas tá bom. Porque não, na parte da apresentação, de se vai ter PowerPoint e tal, eu acho que a Laura pode ajudar. Mas então eu peço ele dar um apoio também, eu vou voltar a falar com ele. Pois né? Mas eu falei para vocês que estão se entendendo, né? É isso aí. Não, mas foi Tá uma bom. ótima ideia da Regina, e ela que fez a ponte, eu entrei em contato com ele topou. Então, legal, é isso aí. Muito bom. Vocês vão gostar. Então, Tá vamos bom. ter arte na semana que vem também, arte que é de um escultor, de pintor também, não é? Enfim, e aí tem esse desenvolvimento dele que ele chamou de geometria inquieta. Então vai ser muito interessante. Então, no mês que vem a gente volta com a arte da literatura, né? E na semana que vem nós vamos ter uma arte aqui, arte visual, tá bom? que você vai falar, velho? Muito bem. Pessoal, Tchau, legal pessoal. ver vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Maravilhosa Maravilhosa palestra de hoje. Fantástica apresentação, uma delícia. Parabéns, Parabéns. parabéns. Marizena é incrível. Parabéns, Foi Maria ótimo. Eugênia. Valeu. Um beijo. Ótimo. Boa noite.